Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 6 de julho de 2021. Eduardo Leite assume que é gay e isso é um passo importante num país presidido por um homofóbico partido. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite PSDB, deu um passo importante para a política brasileira. Em entrevista ao programa Conversa com Bial, que foi ao ar na TV Globo dia 007, o aspirante a candidato presidencial em 2022 diz ao apresentador "Eu sou gay", mostra a chamada antecipada pelo Instagram do programa. "Sou um governador gay, não um gay governador. Como Obama era um presidente negro, não um negro presidente. Tenho orgulho disso. Num país onde gays e transexuais sofrem agressões diárias, presidido por um mandatário abertamente homofóbico, onde a TV aberta ainda tolera apresentadores que cometem crime abertamente, como Siqueira Júnior, não é uma declaração trivial. É um posicionamento político." Leite acena um público que não está mais disposto a considerar a orientação sexual um tema a esconder. Isso não quer dizer que necessariamente seja um eleitor apenas identificado com a esquerda. O governador, de 36 anos, fala toda uma geração. Ele quer e pode, se for bem sucedido dentro da briga interna do PSDB e da direita tradicional, ser o único millennial na corrida presidencial e por isso fala aos seus pares e aos mais jovens também. Nada mais cringe do que inventar subterfúgios para a questão. O governador tucano se torna o segundo mandatário estadual abertamente gay, ao lado de Fátima Bezerra Peterne, no momento em que outro político gay, Fabiano Contarato, brilha na CPI da pandemia e parlamentares trans fazem história. Um alento em meio ao obscurantismo bolsonarista. Leite segue os passos de Pete Buttigieg, que em 2020 se tornou o primeiro democrata abertamente gay a disputar as primárias presidenciais no EUA. Não levou, mas se tornou um termômetro na corrida e ganhou uma importante disputa, o caucus em Iowa. É importante também que essa declaração saia de um político do PSDB, um partido em crise de identidade. Parte dos tucanos se abraçaram à ultradireita bolsonarista, João Doria, que chegou até a vetar livros escolares, e o próprio Leite incluídos, mas de fundações social-democratas relevantes. Como lembrou o antropólogo Lucas Bulgarelli, os caminhos abertos pela esquerda nos anos 80 e 90 ofereceram as condições para o surgimento de coletivos como Diversidade Tucana, em 2006. Embora não fossem maioria nos espaços do ativismo, militantes UGIB que é do PSDB atuavam nas administrações do partido. Descobrimos o que há muito já sabíamos em uma democracia: a identidade de gênero e a orientação sexual não vinculam uma orientação ideológica, e tampouco deveriam, escreveu Bulgarelli no El País, ainda em 2018, quando 29% dos que se diziam não heterossexuais afirmavam que votariam em Jair Bolsonaro em 2018. Segundo Datafolha. Leite traz esse debate como nunca, inclusive para a militância. Na Revista Espírita de janeiro de 1866, Allan Kardec escreve sobre a alma das mulheres, para esclarecer sobre as diferenças sexuais, pois no Livro dos Espíritos ele questionou na questão 200: os espíritos têm sexo? Os benfeitores espirituais responderam: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Sabe-se que a coisa nem sempre foi tida como certa, pois, ao que se diz, foi posta em deliberação no concílio.
a negação ainda é um princípio de fé em certos povos. Sabe-se a que grau de aviltamento essa crença se reduziu na maior parte das regiões do Oriente. Mesmo que hoje, nos povos civilizados, a questão seja resolvida em seu favor, o preconceito de sua inferioridade moral perpetuou-se a tal ponto que um escritor do século passado, cujo nome me foge, assim definia a mulher instrumento de prazeres do homem, definição mais muçulmana que cristã. Desse preconceito nasceu sua inferioridade legal, ainda não apagada de nossos códigos. Por muito tempo elas aceitaram essa escravização como uma coisa natural, tão poderosa é a força do hábito. É assim que acontece com aqueles que são submetidos à servidão de pai para filho, que acabam por se julgarem de natureza diversa da dos seus senhores. Contudo, o progresso das luzes elevou o conceito da mulher. Muitas vezes ela se afirmou pela inteligência e pelo gênio, e a lei, conquanto ainda a considera inferior, pouco a pouco afrouxou os laços da tutela. Pode-se considerá-la como emancipada moralmente, se não é legalmente. É a este último resultado que ela chegará um dia, pela força das coisas. As almas ou espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal e, por isto mesmo, são mais duráveis, porque são fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. As almas se encarnam, isto é, revestem temporariamente um envoltório carnal, para elas semelhante a uma pesada vestimenta, de que a morte as desembaraça. Pondo-as esse envoltório material em contato com o mundo material, nesse estado elas concorrem ao progresso material do mundo que habitam. A atividade que são obrigadas a desenvolver, quer para a conservação da vida, quer a procura do bem-estar, auxilia-lhes o avanço intelectual e moral. A cada encarnação a alma chega mais desenvolvida, traz novas ideias e os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Assim se efetua o progresso dos povos. Os homens civilizados de hoje são os mesmos que viveram na Idade Média e nos tempos de barbárie, e que progrediram. Os que viverão os séculos futuros são os que vivem hoje, porém ainda mais adiantados intelectual e moralmente. Os órgãos sexuais só existem no organismo. Eles são necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão pela qual os órgãos sexuais seriam inúteis no mundo espiritual. Os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que têm a suportar, como o operário se aperfeiçoa em sua arte pelo trabalho que faz. Essas provas e esses trabalhos variam conforme a sua posição social. Devendo os espíritos progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos, cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e a passar por diferentes gêneros de provas. É por isso que eles renascem alternativamente ricos ou pobres, senhores ou servos, profissionais do pensamento ou da matéria. Assim se acha fundado, sobre as próprias leis da natureza, o princípio da igualdade, pois o grande da véspera pode ser o pequeno do dia seguinte, e vice-versa. Desse princípio decorre o da fraternidade, porquanto nas relações sociais encontramos antigos conhecidos, e no infeliz que nos estende a mão pode encontrar-se um parente ou um amigo. É com o mesmo objetivo que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá renascer mulher, e aquele que foi mulher poderá renascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições, e de submeter-se às provas respectivas. A natureza fez o sexo feminino mais fraco que o outro, porque os deveres que lhe incumbem não exigem uma igual força muscular e seriam até incompatíveis com a rudeza masculina.
Nele a delicadeza das formas e das sensações são admiravelmente apropriadas aos cuidados da maternidade. Aos homens e às mulheres são, assim, atribuídos deveres especiais igualmente importantes na ordem das coisas, são dois elementos que se completam um pelo outro. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas por esse mesmo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente após a destruição do envoltório material, da mesma forma que ele não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz com que durante muito tempo ele possa conservar, na condição de espírito, o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente, com ela, o caráter dos sexos. Os que se nos apresentam como homens ou como mulheres assim fazem para nos lembrar-nos da existência em que os conhecemos. Se essa influência da vida corporal repercute na vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a corporal. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se ele for avançado, será um homem avançado; se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo ele poderá, portanto, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes, notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Portanto, só existe diferença entre o homem e a mulher em relação ao organismo material, que se aniquila com a morte do corpo. Mas, quanto ao espírito, à alma, ao ser essencial, imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de almas. Assim quis Deus, em sua justiça para com todas as suas criaturas. Dando a todas um mesmo princípio, estabeleceu a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente, no grau de adiantamento, mas todos têm direito ao mesmo destino, ao qual cada um chega por seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém às custas dos outros. A doutrina materialista coloca a mulher numa inferioridade natural, da qual só é elevada pela boa vontade do homem. Com efeito, segundo essa doutrina, a alma não existe ou, se existe, extingue-se com a vida ou se perde no todo universal, o que dá no mesmo. Assim, só resta à mulher a sua fraqueza corporal, que a coloca sob a dependência do mais forte. A superioridade de algumas é simples exceção, uma bizarria da natureza, um jogo dos órgãos e não faria a lei. A doutrina espiritualista vulgar reconhece a existência da alma individual e imortal, mas é impotente para provar que não há diferença entre a do homem e a da mulher, e, portanto, uma superioridade natural de uma sobre a outra. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força-fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Balneário Gaivota, 6 de julho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.